Então acho que esses são dois critérios importantes aí, porque senão você vai viver fazendo algo que você não gosta, Aí né? não Aí, rola. aí é muito ruim. Mas ao mesmo tempo foi fluido, porque não precisa, e esse é um erro muito comum dos médicos, de achar que se eu nichar para determinada patologia ou para grupo pequeno de patologias, eu, primeiro, não vou atender mais nada do resto, isso não é verdade. Eu tenho certeza que ainda chega dor de maneira geral para você, só que chega menos, chega mais Sim. enxaqueca, porque E se outras for, condições, por ser médico de família, eu tenho chega o resto. paciente com insônia, com burnout, tenho paciente com demência, eu tenho paciente com TEA, porque é isso, além de dor, tem a medicina endocannabinoide, que acaba ajudando também um pouco nesse sentido, então acaba que eu não deixei de ser médico de família, que acho que é um pouco que você falou no começo, Uhum. que muito médico de família, e vai ter médicos de família ouvindo esse podcast com certeza, tem esse medo, mas eu vou nichar, eu vou deixar de ser MFC. Não, você não vai deixar de ser MFC. Até porque com as minhas pacientes eu não deixo de ser. Eu trato a depressão delas, a insônia, o colesterol, a pressão alta. Ela chega por um motivo, mas ela fica por vários, né? Fica por vários. Ela veio, ela falou: opa, peraí. Então eu vim aqui só pra cuidar da enxaqueca. Ele fez uma consulta de 1 hora. Ele abordou comigo meus medos, meus anseios, minhas expectativas. Ele come Medicações de outras outras áreas. medicações. Ele tá me ajudando com a minha ansiedade. Ele tá me ajudando com a minha pressão alta, com a minha insuficiência cardíaca. Tem uma paciente agora recente, assim, que ela tá passando comigo por conta de enxaqueca. E eu fiz o diagnóstico dela de IC, que ninguém tinha feito, e ela tá tratando IC agora comigo, e pronto, eu tô cuidando dela como um todo. Então eu não tô deixando de ser médico de família. Eu acho que esse é um Sim. principal ponto, assim. E não precisa ser uma decisão definitiva. Se você escolheu atender mais um público, viu que não era aquilo, Muda. muda, não tem problema. Eu mesmo, no meu consultório, eu comecei falando bastante sobre a terapia com canabinoides, era meu principal diferencial num primeiro momento. Aí depois eu comecei a falar mais de saúde mental e canabinoides. Depois eu fui um pouco mais para o TDAH, eu tive meu diagnóstico, né? E aí, quando eu fui para o TDAH, eu gostava de atender pacientes que eram TDAH, mas começou a chegar muito paciente buscando o diagnóstico. E aí eu não era a melhor pessoa para resolver, chamei um médico para atender esses casos e falei, pô, não é para esse caminho que eu quero ir. E aí eu voltei atrás, voltei a falar até mais de saúde mental, canabinoide acabou ficando um pouco em segundo plano, e pode ser fluido. Se você começar a atender, vou desenhar um programa de acompanhamento para obesidade, sei lá, para hipotireoidismo, vamos dar outro exemplo, para hipotireoidismo. Pô, não gostei. Tá, entrega o que você já vendeu e não vende mais, faz Acabou. outro, né? Muda, Muda. tá tudo certo, né? E não tem problema você mudar de ideia, tomar outros rumos. Eu, quando eu iniciei o consultório, eu já queria viver do consultório, beleza? Já queria ficar exclusivamente nisso. Aí, mas a visão era de atender 7, 8 pacientes todos os dias, cobrando um ticket baixo, que é o que eu achei que valia também, né? Naquele momento eu estava totalmente errado. Depois eu comecei a vislumbrar atender muito menos pacientes e atender com mais tempo, com mais qualidade, cobrando um ticket maior. Depois veio a mentoria com a ideia de ser uma renda extra. Depois eu gostei muito de dar a mentoria e comecei a aumentar a mentoria. Então, assim, não foi um plano tipo, o Bruno quer viver do instituto de ensino dele, que vai ter o método Apex. Gente, não tinha nada disso. A minha visão era seguir minha vida de acordo com os desejos e com as coisas que fossem, com as oportunidades e condições que fossem aparecendo. Eu nem pensava em ser mentor, já que gostava de educação, tanto que eu era preceptor, você também, docentes, etc. Mas eu decidi seguir um caminho que foi mudando ao longo do tempo. Então, por um tempo você quis, eu quero ficar 20 horas no SUS, no consultório na rua, porque isso me preenche. Em outro momento não fez sentido, pode ser que daqui 5 anos você fale, cara, agora eu já estou multimilionário, agora eu quero voltar e eu quero ficar 40 horas no consultório na rua. Você pode decidir isso, né? Acho que é muito mais do que o médico viver do consultório. É o médico poder decidir. Ele não ter Sim. que fazer as coisas porque só tem aquilo para ele fazer ou porque foi imposto. Então, se o cara quer dar um plantão de domingo à noite porque ele gosta, Beleza? pode dar. O problema é ele dar porque ele precisa. Sim. E aí ir de saco cheio não querendo fazer aquilo. Aí é um problema. Cada um tem o seu momento, a sua forma de lidar com as coisas, né?